Então, como eu tinha dito, o nosso bate-papo hoje seria como precificar, né, um plano de operação e manutenção. Eu não vou dar uma receita de bolo, assim, tipo, vou te dar uma planilha aqui, você vai entrar com alguns dados e você vai ter tudo na mão. Por quê? Porque acho que a precificação, né, de um plano de operação e manutenção, ela é muito específica, como que cada empresa tem seu funcionamento. Então, ela vai variar bastante, né, para cada empresa, né, se ela trabalha com representantes, com parceiros, se ela tem equipe própria para isso. Então, minha intenção é mais abrir a cabeça, né, dar algumas ideias que podem ajudar a vocês a conseguir fazer essa precificação. Então, eu vou passar uma apresentação aqui, alguns pontos que eu acho interessante. Depois eu tenho uma planilhazinha que eu fiz aqui para abrir a cabeça mesmo também, para a gente ver o que a gente precisa considerar para também não tomar prejuízo, né? Então, seria quais são os custos mínimos que eu preciso colocar ali no plano de operação e manutenção. E também lembrar de que esse plano aí é uma receita, né? Então, a gente lembrar de colocar uma margem ali de segurança, porque ninguém quer tomar prejuízo. E no final eu vou passar algumas funcionalidades do GDF que vai ajudar nesse acompanhamento, né? Todo esse processo de um plano de operação e manutenção. A gente tem várias funcionalidades ali dentro do GDF que é justamente para isso. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção seria realmente definição do escopo, né? Então, o que está incluso no meu plano de operação e manutenção? Porque se a gente não definir um escopo, a gente vai acabar tendo dor de cabeça, né? O cliente vai cobrar coisas a mais. Então, assim, primeira coisa que eu coloquei aqui, quantos tipos de planos serão ofertados, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco. No meu caso ali, eu ofertava dois tipos de plano. Um que eu chamava de básico, outro de premium. O básico, ele é mais um monitoramento, né? Eu vou mostrar ali o que inclui em cada um. E o premium não, o premium já vai incluir alguns outros serviços, como limpeza, né? Manutenção corretiva, manutenção preventiva e outras demandas que surgem com o tempo, né? Por exemplo, atualização do percentual na concessionária. Eu acho que isso era... Alguns clientes atualizam, pedem essa atualização, uma frequência até um pouco alta, né? E isso é tempo de serviço nosso. Então, eu acho que no primeiro tempo ali, no primeiro ano, que todo mundo costuma dar garantia, normalmente todo mundo faz essa atualização ali como cortesia. Mas depois que acabou essa garantia, eu acho que ela deve entrar no escopo de um plano de operação e manutenção. Então, assim, vai incluir limpeza no seu... que eu acho que é algo bem importante, né? Se vai incluir limpeza, você tem equipe própria para realizar essa limpeza ou você vai trabalhar com parceiros? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem algumas empresas que são focadas em limpezas. No meu caso, trabalhava com parceria. Então, nessa parceria ali, é bom a gente ter pelo menos uma tabela, né, de precificação por quantidade de modos, né? Então, por exemplo, até 20 modos o preço é isso, de 20 a 30 o preço é X, porque esse preço aí tem que ser incluído na hora que a gente vai precificar. Outra coisa importante também é quais serviços não estão inclusos, né? Então, por exemplo, algo que é bem polêmico é a tal da atualização de senha, né? Tem cliente que muda a senha ali com uma frequência grande, perde esse monitoramento, né? Perde esse acompanhamento nosso e, dependendo da visita ali, né? Dependendo quão distante ele está da sua base, é um custo grande de deslocamento de equipe para ir lá e fazer algo que dura 3 minutos, né? Então, é bom falar para ele que realmente não está incluso também. E ter uma opção também que será cobrado à parte, né? Então, por exemplo, a gente considerou uma limpeza inclusa no seu plano. Então, se ele quiser fazer uma segunda, a gente ter precificado essa limpeza ali e ela vai ser cobrada à parte daquele plano de operação e manutenção, né? Como serviço avulso. Até então, tudo bem aí, pessoal? O que eu tinha até comentado antes, né? No levantamento de custos, o que a gente vai verificar, né? A gente tem equipe própria para realizar esses serviços, né? O que seria o serviço? Limpeza, a própria visita técnica, né? Uma visita que pode ser preventiva ou corretiva, ou se a gente vai trabalhar com parceiros.
Isso é bem importante, porque se você tem uma equipe própria, provavelmente ali seu custo vai ser mais diluído, né? Você normalmente já paga um salário fixo para esses colaboradores, e já quando é com parceria, a gente já tem que trabalhar com o orçamento desse parceiro para fazer uma visita, né? E esse orçamento às vezes vai variar dependendo da distância, né? Do tempo que ele vai levar e do grau de dificuldade para resolver o problema. Então, deslocamento também eu coloquei aqui. Aqui não é muito comum, mas tem alguns locais ali que você vai ter que contabilizar o quilômetro rodado, né, e pedágio. Então, dependendo de onde o cliente está, você ainda passa por uma praça de pedágio. Custo de hora da equipe interna, né? Esse custo aí seria para a equipe que faz o acompanhamento, né, o monitoramento das usinas. E se você vai fazer um levantamento por quilowatt-pico ou por quantidade de módulos? Eu gostava de fazer por quantidade de módulos, até porque quilowatt-pico varia bastante, né? Você pegar uma usina mais antiga, que os módulos ali eram na faixa de 300 e poucos watts cada um, você pode acabar se ferrando, porque você pode pegar a mesma potência atual ali, que já está o dobro, né, 600, 700, e quando você vai fazer um orçamento de limpeza, por exemplo, por uma parceira, ele vai cotar por quantidade de módulos. Então, eu gosto de precificar meus planos por faixa de módulos. Aqui, eu coloquei aqui uma ideia. Esses planos, esses valores aqui são mais ilustrativos mesmo, né? A gente vai passar daqui a pouco o que a gente precisa levar em consideração. Mas aqui é uma sugestão, né? A gente faz um plano até 10 módulos, o 20 vai ser de 11 a 20, né? O 30 de 21 a 30. E o que era o que a gente fazia? A gente fazia um preço do básico mensal, e caso a pessoa fechasse um plano anual, a gente dava 10% de desconto no valor total, né? Então, multiplicar R$19,90 por 12, a gente ainda dava 10% para ele fechar o pagamento uma vez só, né? E aqui, esse premium mensal aqui, essa parte aqui é onde realmente a gente precisa tomar bastante cuidado para precificar, porque a gente está incluindo mais serviços, né? Então, a gente tem mais custos, e a grande equação é a gente chegar num valor que a gente vai propor para o cliente, que também não vai pesar tanto no quanto ele economiza com o fotovoltaico no dia a dia. Vocês estão vendo o correto aí, né? Está na planilha por faixas, não é isso? Beleza. É isso aí, tá certinho. Então, eu até coloquei aqui um exemplo do que era parte da nosso PDF que a gente mandava de proposta. Então, assim, para cada faixa de plano, assim, a gente montava um PDF parecido com esse e colocava a precificação em cada um, né? Então, vou passar aqui o que era que a gente oferecia aqui como básico e premium, né? Então, monitoramento do sistema fotovoltaico pela equipe técnica está incluso no básico e no premium. Vou passar o básico primeiro, que aí depois o premium ele vai incluir serviços a mais, né? Então, aplicativo de monitoramento, né? Então, por exemplo, essa conta aí no GDash, o cliente, então está incluso no básico. Resposta alerta operação, o que significa isso? O sistema do cliente entrou em alerta, a gente percebeu, a gente vai fazer a análise, né? É um alerta que vai comprometer o funcionamento, a geração? Então, a gente liga para o cliente e fala, ó, estou vendo aqui, eu mando uma mensagem, estou vendo que o seu sistema está desligado, né? Ah, não, mas realmente está o bairro inteiro desligado. Ah, não, beleza, então é algo que vai passar. Mas, não, seu sistema que está sem geração. Não, estou com energia ok aqui. Então, é a gente fazer essa ponte aí, né, de não deixar o cliente desamparado, e caso seja alguma coisa que realmente precisa de uma intervenção, no plano básico a gente vai passar o serviço avulso, né? Ele tem um plano de acompanhamento. Esse básico aqui, até por experiência, essas faixas aqui, até, por exemplo, até 10 módulos, né? É difícil você conseguir fechar um prêmio, porque 10 módulos ali, normalmente o cara tem uma economia que não é tão grande, né? Então, na hora que você consegue precificar, passar um valor de plano, às vezes ele prefere esse plano aí só do acompanhamento, né? E caso tenha alguma ação para fazer, ele pagou a visita avulso, ou também a limpeza. E o relatório de desempenho, né? Ele também pertence ao básico.
E esse relatório aqui pelo GEDESH, ele é enviado toda primeira semana do mês, automaticamente. Já o Premium, o que a gente colocava a mais, né, com relação ao básico? Essa auditoria de fatura de concessionário, né, o próprio GEDESH já faz essa auditoria, verifica ali se o crédito foi inserido na fatura corretamente. Isso era bastante comum, o cliente mandar, minha fatura aqui veio alta, dá uma olhada se a produção está ok. Então, isso é um tempo de equipe, né, um tempo de escritório ali que você precisa cobrar por isso. Manutenção preventiva, então a gente colocava uma vez por ano, limpeza anual também. O ideal ali, principalmente se você tiver uma equipe própria, é que você já faça essa manutenção preventiva na mesma visita da limpeza anual. Então, você ganha no deslocamento ali, né? Então, você já faz a limpeza, verifica conexões ali, verifica como é que estão as caixas, string box, aperto de disjuntor, aperto de DPS, até aquela inspeção visual, né? Ver se não tem nenhum cabo no telhado ali que está machucado, que está algum conector que esteja estragado visualmente. E esse check-up da instalação também entra mais ou menos nessa manutenção preventiva, né? E a visita para manutenção corretiva, a gente coloca uma vez por ano, porém ela vai ocorrer realmente se houver necessidade, não necessariamente você vai fazer essa visita. Então, aqui aconteceu bastante, a gente entrar em contato com o cliente e falar, seu sistema não está operando legal. Aí, a gente entrar no monitoramento ali, ver que está faltando uma fase, então, normalmente, quando está faltando uma fase ali, pode ser um disjuntor que abriu o bico, né, que abriu um dos polos. Então, a gente faz essa visita para reposição, né, substituição desse disjuntor. Isso aqui também, reposição e substituição de componentes defeituosos com garantia vigente. Então, no plano premium, a gente fazer essa ponte entre... aí vai depender de onde você compra o seu material, né? Mas às vezes a ponte é diretamente com suporte do fabricante, às vezes é com o suporte da distribuidora. Então, seria no caso de módulo que precisa ser trocado um inversor, que, né, normalmente é onde dá mais problemas são os inversores de questão de... Porque módulo, normalmente, o pessoal, se não for algo que realmente seja defeito de fabricação, né, é difícil eles trocarem por quebra, né. Agora, inversor não, inversor, você fazendo os testes ali, normalmente a troca é mais rápida, dependendo do fabricante. Mas isso é algo que precisa levar a equipe em campo, fazer todos os testes, mandar para o suporte. Foi aprovado, às vezes você tem que mandar a equipe uma segunda vez para retirar o inversor, e uma terceira vez para colocar esse inversor. Então, essa parte aqui, ela é um pouco complexa, né, principalmente se você trabalhar com parceiros. E outro caso aqui, a atualização das unidades de compensação junto à concessionária. Então, seria realmente fazer toda a análise das beneficiárias, se elas precisam mudar o percentual e entrar com um novo processo lá na concessionária para atualização. Pessoal, eu estou ouvindo algum barulho aqui, só que eu não estou vendo a tela. Iago, tem alguma pergunta aí? Sou eu, Carlos. Ricardo. Só uma pergunta, por exemplo, e componente que está fora da garantia? Vamos supor que acabou a garantia de instalação, 1 ano, 2 anos, e o disjuntor, enfim, abriu. Eu cobraria parte, pelo menos o valor do material. Tá. Então, o disjuntor costuma ser mais barato, né? Mas dependendo ali do tamanho da usina, você tem um disjuntor mais parrudo, que o preço dele é bem significativo, né? Você pegar um disjuntor de... por exemplo, tá... um disjuntor de 200 amperes ali, você não consegue substituir em garantia, a menos que ele já tenha na sua especificação, mas acho muito difícil. Então, seria mais o serviço, né, de troca incluso nesse plano. E aqui eu coloquei alguns, você vê que alguns pontos aqui tem um 2, um 3 aqui, que são alguns detalhes. Então, por exemplo, o básico aqui, para o básico funcionar, é necessário ter um Wi-Fi disponível e acessível no local onde os inversores estão instalados, né? Para a gente conseguir realmente fazer esse monitoramento. Visitas e limpeza adicionais serão cobradas à parte, né? Então, coloquei uma por ano aqui. Caso seja necessário mais de uma visita preventiva, a gente passa um valor do serviço avulso.
Então, aqui, esse valor de serviço de visita avulso, né, vai depender muito do que você tem de funcionário, quais são os seus custos, né? A gente dava, por exemplo, 10% de desconto nesse valor da visita para quem tem o plano básico, pelo menos o básico, né? Então, o básico não tem uma visita inclusa, mas caso ele tenha contratado e precise de uma visita em campo, a gente dava um desconto ali por ele já ter um plano contratado com a gente. Deixa eu ver aqui o 3. Visita para manutenção corretiva, né? Então, a gente colocou que não inclui a reconfiguração de rede Wi-Fi. Então, isso aqui é bem polêmico, né? Porque tem cliente que você precisa ir umas 3 vezes por ano para alterar a rede Wi-Fi, ou seja porque ele mudou a senha, seja porque deu algum problema, a fornecedora foi lá e trocou o modem. Mas isso daqui, dependendo do cliente, né? Se não for alguém que tenha mais dificuldade com tecnologia, eu já consegui bastante das vezes conseguir passar via telefone mesmo o passo a passo e o cliente conseguiu fazer essa troca. Então, vou até abrir uma planilhazinha aqui que... Aí, mais uma vez, pessoal, isso aqui, essa parte de custos aqui vai depender muito de cada empresa. Eu fiz só uma demonstração daqui de como a gente pode pensar nesses custos, né? Eu acho que... Aí eu coloquei aqui, por exemplo, um plano, né? Precificação de um plano até 30 módulos. Então, eu coloquei alguns serviços que tem em cada tipo de plano, né, e tentei fazer uma precificação para a gente conseguir raciocinar, né, que são pelo menos os custos fixos, que eu preciso de mínimo de colocar nesse plano para que eu não tome prejuízo. Então, por exemplo, no básico, o que eu fiz aqui? Eu coloquei monitoramento, né? Esse monitoramento é feito por um funcionário. Então, eu coloquei aqui um exemplo, um funcionário que aqui pode ser o monitoramento, dependendo, pode ser feito até por um estagiário que esteja aprendendo, né? Vamos supor que ele ganha R$ 1.200. E o que foi o custo que eu levantei aqui? Eu coloquei, só antes de chegar nesse valor aqui, eu considerei um cliente que tem 300 usinas. Dessas 300 usinas, ele fez uma assinatura no GDESH para 100 usinas. Então, assinatura para 100 usinas, você vai ter 100 usinas Pro, né? Aquela que você tem todos os recursos. Dessas 100 usinas, eu considerei que a metade você tem um plano vigente de operação e manutenção com o cliente. E as outras metades, a outra metade seria as usinas que estão num plano de garantia, né? Aquele 1 ano ali que normalmente a maioria dos integradores passam como garantia. Acho que a maioria é 1 ano, às vezes um ou outro coloca uma garantia de 2 anos. Então, dessas 50 usinas, eu coloquei que esses 50 clientes aqui, né, que pagam a operação de manutenção, ele tem que pagar o custo da plataforma. Então, eu dividi aqui o custo da assinatura de 100 usinas por 50 clientes que são pagantes um plano de operação e manutenção. Então, daria ali por mês R$ 7,76 por cliente para ter esse monitoramento ali. Eu acho que faz sentido, né, pessoal? A gente conseguir monetizar, né, pagar a plataforma através de operação e manutenção para o cliente. Então, esse 7,76 aqui, eu multipliquei por 12, né? Então, por ano, esse cliente, só ele pagaria R$ 93, que estaria incluso no plano básico. Aqui eu até esqueci de multiplicar por 12. Então, o monitoramento aqui eu coloquei mais serviço de homem-hora, né? Então, o que eu coloquei, o que eu considerei aqui? Coloquei, se for um estagiário, 6 horas por dia, 22 dias por mês, aproximadamente. Dividido por 50 usinas que ele está monitorando, eu coloquei aqui mais ou menos 2 horas e 64 por mês. Então seria o tempo que ele vai gastar por mês por cada usina que está sendo monitorada ali nos planos. E multipliquei esse horário aqui pelo custo da hora dele, né? Então seria 1.200, né, dividido por 6 vezes 22. Então, o custo da hora dele aqui é R$ 9,09. Então, aqui eu multipliquei isso.
quantidade de horas por essa usina, o custo da hora e vezes 12, que eu estou fazendo um primeiro levantamento aqui do plano anual. Essa resposta e alerta e relatório de desempenho mensal, eu considerei que está dentro desse monitoramento aqui. Então, aí eu coloquei no final aqui um imposto de 11%. Então, se você vai emitir nota fiscal desse plano de operação e manutenção, você tem que considerar o imposto que você vai pagar, né? E coloquei uma margem de lucro aqui, aí vai cada um, coloquei 15%. Então, um plano aqui de 30 modos daria um custo anual de 486, e se a gente dividir por 12, R$ 40 para a gente ter esse acompanhamento aqui. É uma coisa que é bem, a gente chama de argumento de venda, mas é bem interessante falar para o cliente, porque a gente já teve cliente na época que não tinha nem monitoramento básico, ele não fez a configuração da internet, e ele produzia cerca de 8.000 kWh por mês nessa usina. Ela ficou mais de um mês sem geração por problema no inversor. Então, esse período que não foi monitorado, que você vai descobrir só quando chega a fatura, que não teve injeção nenhuma, o preço que ele paga, que ele deixa de economizar de 7.000, né? Você pega 7.000 vezes a tarifa, ele está quase R$ 1 na maioria dos estados. Ele já paga qualquer um desses planos, entendeu? Paga o prêmio, paga o plano básico. Então, quanto maior a potência da usina, mais faz sentido esse acompanhamento bem de perto, né? Porque o que ele deixa de economizar quando a usina para de gerar, ou até questão de limpeza também, né? É bem significativo. Considerei o mesmo pensamento aqui para o Premium, coloquei um monitoramento, um salário de 2.800 aqui, então o custo da hora é um pouco mais alto, mas foi o mesmo cálculo que eu fiz aqui no básico. O aplicativo também, coloquei o mesmo. Pode perguntar, agora eu estou vendo vocês aí. Bom dia a todos aí. Vocês me desculpem que eu acabei entrando agora. Essa precificação, você não está levando em conta o tamanho da usina em potência? Essa daqui eu estou fazendo para uma usina de até 30 módulos. Ah, né? Tá ok, perfeito. Aí, assim, eu acho que aí o ideal é a gente realmente, igual eu coloquei nesse aqui, segregar por quantidade de módulos e a gente vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente fazer essa precificação aqui por fazer em faixas, né? Uhum. É o que eu estou fazendo, Você até me desculpa, não tinha reparado, estava escondidinho ali. Mas assim, não é tão fácil, não é tão simples. Eu até coloquei o treinamento ali, para tentar abrir a cabeça, porque a gente tem muitas variáveis para precificar, né? Então, mas você pode, se você tem um parque já decente, você pode fazer uma média do tamanho da sua instalação e tentar fazer por quilowatt-pico, né? Baseado na tua base instalada, né? Então você consegue chegar em alguma coisa já com dados que você tenha, né? Até essa questão de quantidade de módulos, essa variável aqui, limpeza anual, é uma que ela varia proporcionalmente à quantidade de módulos. Então, quanto mais módulo, maior vai ser o valor da limpeza. Então, esse é um custo aqui. Eu acho que para 30 módulos talvez esteja até abaixo, né? Pode ser que a limpeza seja mais cara que isso. Mas à medida que a gente vai fazendo por faixa de módulos, algum desses custos aqui vai aumentar. Então, eu até coloquei também, deixa eu ver se eu... Porque você tem que ter o custo, por exemplo, você fixou em 30 módulos, ok. Mas conforme vai subindo o tamanho da usina, o preço da limpeza em si por módulo tem que cair, né? Entendeu? Sim. Se você extrapolar isso aí para uma usina de 100 painéis, não precisa ir longe, não. 100, 150 painéis, vai. Você ficar na microgeração, aí acaba ficando muito caro, né? Então você tem que escalar isso aí. Você chegou por agora ou você pegou o comecinho da apresentação também? Não, eu cheguei faz uns 5, 10 minutinhos no máximo aqui, que é o que eu estou escutando você falar. Até pessoal, me desculpem aí. Não, sem problema. Mas, assim, teve algumas coisas que eu falei aqui, que isso aqui influencia bastante. Equipe própria ou parceiro. Sim, fato. Então, se você tem equipe própria, você já paga o salário mensal para os seus colaboradores. Então, o que você vai ter que verificar quando tem equipe própria, custo de deslocamento, né? Então, quanto você vai cobrar por quilômetro deslocado. O salário ali você já consegue
diluir no preço, mas quando é um parceiro que você vai contratar o serviço, principalmente para fazer uma manutenção, esse valor ele sofre um acréscimo, né? Você vai ter um plano mais caro. Então, tanto para manutenção, né, quanto para limpeza, caso vocês trabalhem com a forma de parceria, eu gostava de pedir para eles, me manda os seus valores por módulos ali, então, vamos até 10 módulos, até 20, até 30, quanto que é a limpeza, e também quanto que você cobraria, pelo menos para visita, né? Então, uma visita ali que, dependendo da visita, você só vai identificar o problema, né? Você só vai verificar o que vai ser preciso fazer, e depois passar um orçamento para correção, se for algo que não esteja incluso no seu escopo. Mas aí quando você trabalha com parceria... Oi? É que quando você tem equipe própria, o interessante é você calcular por hora, né? Isso. Porque você tem que vender a hora disponível do teu funcionário, né? Vamos dizer assim, né? É exatamente isso. São vários desses serviços aqui, a gente vai ter que considerar a hora, ver quanto ele ganha, qual que é a hora estimativa. Exatamente. Isso aqui, por exemplo, eu peguei aqui só 2 tipos de salário, mas tem a ver aqui, ó, por exemplo, atualização de percentual de crédito. Eu coloquei que esse funcionário aqui, que tem uma hora relativa aqui de 14,20, ele vai gastar 3 horas para fazer uma atualização do percentual ali na concessionária. Verificar a fatura, atualizar a lista ali e mandar. Então, se você tem uma atualização por ano, 3 vezes o custo. Essa reposição aqui também, então, eu coloquei 8 horas desse funcionário, porque isso só de escritório, tá? Porque isso aqui é um trampo bem grande. Você precisa entrar em contato com o suporte, você precisa mandar vídeo, mandar foto, esperar ser aprovado, às vezes você precisa mandar um dia de trabalho. É assim, se você for no cliente, a não ser que seja uma coisa muito, muito na cara, né? Sim. Você chega lá e viu que a string box tá fritou, né? Vamos supor. Que é muito na cara, ok, mas se não é assim, 6 horas de trabalho, entre deslocamento, ir de volta e trabalho no cliente, 6 horas. Sim. E tem isso, né, legal, que obrigado, eu estava falando, nada. Seria interessante também fazer, que eu não fiz aqui, a gente pegar por faixa, né, aí seria por faixa de quilowatt pico, que está mais ou menos relacionada à quantidade de módulos, verificar, por exemplo, até 30 módulos, né, vamos colocar 30, vamos supor aqui que a maioria dos módulos que vocês trabalham seja com mod de 550. Então, verificar qual seria a estimativa de geração para essa potência. Então, vamos supor que 16, vamos colocar aqui. Vamos supor que ele gere aqui com essa potência quase 2.000 kWh. Então, 2.000 kWh, quanto que é o custo da tarifa ali, quanto que ele economiza, né? Então, vamos supor uma tarifa de 0,96. Então, multiplicando esses dois aqui, ele economiza ali por mês cerca de R$ 1.900. Eu tenho que precificar algo que no final também não onere muito, né, o que ele está economizando. Então, se eu tenho um custo de plano de manutenção ali que é 50% da economia dele, o cliente vai olhar e falar, não, isso aí não consigo. Eu falo assim, por exemplo, se esse valor aqui de R$ 40, que é um básico mensal, for 50% da economia dele, não faz sentido. Então, esse é o ponto que eu acho que é o mais difícil de conseguir equalizar, né? Algo que você consiga cobrir os custos mínimos, ter uma margem de lucro e ainda, na hora de comparar o que ele economiza por mês, faça sentido para ele. Falar, não, isso aqui está fazendo sentido, eu vou pagar esse valor, porque eu sei que eu estou tendo um acompanhamento e minha usina vai gerar conforme eu espero. Pessoal, antes de passar aqui para a plataforma, para o GDash, tem alguma sugestão, alguma dúvida aqui para a gente trocar ideia? Você tem alguma diferenciação de quando é solo ou telhado, Carlos? Assim, proposta? Porque no telhado dá bem mais trabalho, né? Realmente. Aí teria que colocar na caneta também esses custos, né? Esses custos, se é equipe própria, se é parceiro. Então, assim, se for trabalhar com parceiro, eu indico pedir pelo menos uma tabelinha ali do que eles cobram, questão de deslocamento, de custo fixo,
por telhado e por solo. O Leandro colocou aqui que lembrar da região que estão, né? Que os preços variam de estado para estado também. Tem isso. É por isso que no começo da apresentação foi, ó, eu não consigo entregar algo pronto, essa é uma tabelinha que a gente só entra com os inputs aqui e a gente já tem uma precificação, porque vai depender muito da infraestrutura de cada empresa, do que, por exemplo, aqui em Minas a gente não tem tantos pedágios, né? Você pega o estado de São Paulo ali, no sul ali no Paraná, você vai ter mais praças de pedágio, que às vezes você precisa... E até seria bom também, na hora que você precificar por faixas, né? Considerar, eu estou considerando uma distância de até 50 quilômetros da minha base. Então, se passou dessa distância, a gente teria que colocar um adicional no valor ali da sua planilhazinha, igual tem aqui, né? Tipo, vamos supor que esse valor aqui para 40, né? Estamos considerando para 50 quilômetros da base. Só que eu tenho uma usina que está a 200, então eu não consigo aplicar esse mesmo valor, porque vários dos meus serviços, que incluem deslocamento, vai sofrer alteração. Então, a limpeza vai sofrer um acréscimo, a visita para manutenção corretiva também vai sofrer um acréscimo devido a deslocamento, a pedágio que eu preciso pagar. Então, assim, a gente criava, igual esse exemplo aqui, né, esse exemplo fictício, planos por faixa, por quantidade de módulos, né, aqui até 10, 20, 30, mas com algumas condições. E essa de distância é uma delas, porque a distância influencia diretamente na precificação, né? No básico, que é mais só monitoramento, aí realmente dá para manter o mesmo valor aqui, não tem alteração. Mas um plano que você considere que você vai ter que deslocar e você vai fazer serviço em campo, compensa você, para um cliente que esteja mais longe de você, você modificar esse preço e mandar uma proposta personalizada para ele. Eu estou aqui com um perfil que eu até fiz para esse treinamento, e aqui a gente tem várias ferramentas que vão ajudar nesse acompanhamento, né? Primeira coisa, monitoramento, que é o básico ali, né? Ter toda a performance da usina, a gente acompanhar, verificar como está sendo. Vou até colocar aqui no meio, ó. Essa usina, por exemplo, tá ótima, está gerando acima da expectativa. Mas caso a gente pegue uma que não esteja, então a gente já verificar ali se tem, se o problema pode ser limpeza, se não é. E dentro disso eu vou mostrar algumas coisas aqui que ajudam. Então, por exemplo, a parte de chamados para operação e manutenção, eu acho que ela é fundamental. Então eu posso aqui, ó, criar um chamado, colocar aqui, limpeza de módulos. A usina já está, eu estou criando um chamado dentro da usina, então já está relacionado, né? Esse responsável aqui, essa conta aqui só tem um administrador, eu não convidei um team member, mas qualquer team member que tiver relacionado à conta do administrador vai aparecer aqui. E esse responsável é para não deixar esse chamado morrer, né? Para seguir todo o procedimento. A gente tem alguns tipos de chamado pré-configurado, mas você consegue colocar qualquer novo tipo. Então, por exemplo, troca de disjuntor. Então, trocar disjuntor defeituoso. Então, você consegue colocar configuração de Wi-Fi, né? Vou colocar aqui. Reconfigurar rede de Wi-Fi. Então, a gente vai selecionar o tipo de chamado, no caso aqui eu quero limpeza. Previsão de execução. Hoje é dia 30, vamos supor que vai ser dia 11 aqui. Prioridade. Aqui a gente tem a parte de tags, né? Eu posso criar tags para conseguir gerenciar isso. Então, essas tags criadas pode ser aplicado em qualquer tipo de chamada. E aqui também eu tenho a parte de campo personalizado. Então, se eu quero criar algum campo que não é esse padrão aqui, que faz sentido para eu conseguir acompanhar esse chamado, então, por exemplo, vou colocar número de ordem de serviço. O campo vai ser o quê? Um texto, vai ser uma opção múltipla, um número. Então, eu quero, no caso aqui, texto. Então, eu consigo criar um campo adicional, que eu vou colocar aqui o meu padrão de numeração de ordem de serviço para fazer esse acompanhamento. Eu posso colocar aqui no chamado, né, quantidade de módulos, acho que faz bastante sentido. Quantidade de módulo vai ser um número. Então, tá aqui, e eu vou criar esse chamado. Criei o chamado, eu tenho todo um acompanhamento aqui, né? Então, é um chamado de limpeza, eu posso linkar e adicionar
uma foto do sistema sujo. Então, por exemplo, o cliente mandou a foto, ó, meu sistema está bem sujo. Então, a gente vê aqui que realmente está sujo. E aqui, dentro do chamado, a gente consegue adicionar produtos e serviços que eu vou mostrar daqui a pouco, colocar o cliente, e também enviar, por exemplo, um e-mail para... Aqui eu não trouxe nenhuma conta ainda, mas você consegue gerenciar e-mail aqui. Não sei se vai dar certo, porque eu já uso essa conta em outro portal. Deixa eu só ver se eu consegui aqui. Eu consegui relacionar uma conta aqui na Gmail, então o endereço já fica aqui. Eu consigo relacionar Outlook, IMAP, Microsoft Exchange, e a gente consegue enviar e-mail aqui, por exemplo, para marcar, né, para agendar essa visita. Então, dentro de um chamado, eu consigo criar uma atividade. Então, por exemplo, a atividade aqui vai ser envio de e-mail. Eu vou relacionar um responsável, lembrando que qualquer team member pode ser responsável. Esse team member pode ser alguém técnico, pode ser alguém comercial. Vou colocar uma previsão, então vou colocar aqui para o dia 3, até dia 3 ele finalizar essa atividade, envio de e-mail. Material disponível, que você fala, seria, a gente vai mandar essa gravação da reunião inteira, a gente vai fazer o upload dela no YouTube, e você consegue assistir esse vídeo depois. Se quiser a apresentação também, eu posso mandar a planilha, mas elas são mais básicas mesmo, só para ter um norte, né? Então, por exemplo, eu criei uma atividade aqui, ó, de envio de e-mail, está relacionado aqui. A gente consegue acompanhar essas atividades nesse campo, então, eu coloquei ela para setembro, né? Então, ela está aqui, ó, terça-feira. Assim que eu concluir ela, ela pode desaparecer dali, né? A gente consegue mostrar as concluídas ou não. Vou até mostrar aqui. Então, só voltando, chamados, eu tenho uma atividade de envio de e-mail para marcar, né, para agendar, ou se não, para enviar uma proposta para o cliente. Aqui no e-mail, eu tenho a opção de enviar e-mail, então vou colocar até... E aqui a gente consegue também usar a tecnologia de IA, né? Então, vou colocar aqui, ó, escreva um e-mail de agendamento de limpeza. Então, coloco aqui, a gente vai ter um e-mail aqui. Esse first name aqui, company name, são o que a gente chama de variáveis dinâmicas, né? Então, esse first name seria o nome do cliente adicionado aqui. Eu posso vir aqui e criar um cliente. Então, vou colocar o cliente aqui, eu criei. Ele está vinculado aqui. Então, deixa eu só... Então, quando eu pedir para criar aqui esse cliente, ele vai colocar esse primeiro nome, first name, e mesma coisa as outras variáveis, no nome da planta, que eu ainda não relacionei. Não, que a planta já tem, porque eu já criei aqui. Então, a gente consegue fazer dessa forma aqui, ou também, eu vou copiar isso daqui, a gente tem a parte aqui de template. Então, você consegue gerenciar templates. Você pode criar um template de e-mail. Aqui eu acabei... Envio de e-mail de proposta. Aqui seria o assunto do e-mail, né? Proposta de limpeza. Então, eu consigo salvar esse template. Então, por exemplo, eu quero usar o template, eu vou vir aqui, envio de e-mail de proposta. Então, você vê que ele já pegou aquele first name aqui, que é o do cliente. Realizado na Carlos Rezende, porque também é o mesmo nome da usina. Aqui não preencheu, porque eu não preenchi e-mail para esse cliente, mas, enfim, a gente consegue colocar um template aqui e enviar, eu consigo anexar o plano ou a proposta, ou o plano, né, e enviar esse e-mail para o cliente. Então, a gente vai ter todo
o histórico de envio de e-mail aqui. A atividade eu concluí, ela vai estar como concluída aqui na aba de atividades. Enfim, é todo o acompanhamento, né, o andamento desse chamado. No fechamento, eu posso vir aqui e colocar a imagem do sistema limpo. Por que eu acho muito útil e interessante essa parte de chamado aqui, você conseguir fazer todo o chamado, toda a ordem de serviço dentro de uma usina? Você consegue verificar se essa usina, aquela precificação que você fez, se está fazendo sentido, se você precificou corretamente ou se essa usina específica aqui, ela está gerando mais ordem de serviço do que o normal. Então, por exemplo, um exemplo disso daqui, usinas em área rural. Às vezes, uma limpeza só não seja suficiente. Você tem uma limpeza inclusa no seu plano de operação e manutenção. Usina em área rural também, além de limpeza, né, questão de variação de tensão. Então, pega um disjuntor ali que está abrindo o bico mais tempo, com mais frequência do que na cidade. Então, abre um chamado aqui de troca de disjuntor, acompanha. Então, todos os chamados vão ficar aqui fechados e você vai ter o acompanhamento se você está tomando prejuízo disso aqui ou não. Então, a gente passou por chamados aqui e a gente tem outras coisas que a gente consegue também vincular o GDash. Então, por exemplo, obrigado, Leandro, depois a gente manda o vídeo, você consegue acompanhar o restinho. Aqui a gente tem alguns planos, eu posso até excluir, esses daqui são planos que são padrões, mas essa parte aqui de produtos, ela fica escondidinha aqui ó, no mais produtos, e produto seria um serviço ou algum produto físico mesmo, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, plano de OIM até 10 módulos mensal. Então, a descrição aqui eu posso colocar qualquer coisa para ser a descrição do serviço, né, do produto, plano OIM, tipo básico, tipo monitoramento, até 10 módulos. Pagamento mensal. Então, aqui o preço, deixa eu só pegar aqui, por exemplo, de 10 módulos, eu coloquei aqui R$19,90 da forma mensal. Então, eu consigo salvar e consigo criar vários produtos aqui, né, vários tipos de plano. Eu consigo, por exemplo, colocar limpeza de módulos até 20 módulos. Vamos colocar que até 20 módulos eu cobro R$350 por limpeza. Então, eu consigo fazer todo o gerenciamento dos produtos aqui. Esses produtos, eles podem ser incluídos em um chamado, né? Você vê aqui, tem a parte de inclusão de produtos. Então, por exemplo, limpeza até 20 módulos. Consigo colocar aqui, eu sei que esse chamado aqui vai custar para o cliente R$350. E a gente tem a parte também que a gente colocou, a parte de CRM. Então, CRM aqui eu vou colocar, aqui eu vou deletar essas aqui são alguns que já vêm como padrão, mas eu posso criar uma pipeline aqui de OIM. Então, o que vão ser minhas fases? A primeira fase vai ser fim de contrato, fim de garantia ou de contrato. Então, essa primeira fase entraria os clientes que acabou aquele primeiro ano de garantia ou acabou o contrato de um plano que ele já assinou, né? Por exemplo, pode ser de um ano, pode ser 1 ano e meio, aí vai cada pessoa definir qual que é o período do plano de... Então, vai ser envio de proposta segunda, aliás, elaboração de proposta. O terceiro vai ser envio. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que alguém tinha desativado o som aqui. Dá para ouvir sim. Certinho. Perfeito. Beleza. Aí follow-up aqui, que seria uma palavra em inglês, né? Mas seria o retorno, né? Depois do envio da proposta. Aqui vai depender de cada empresa também, mas pode ter uma fase de elaboração ou envio de contrato. E vamos colocar a última aqui, fechamento. Vamos criar a pipeline aqui.
Então, eu tenho uma pipeline que eu vou gerenciar quais são os planos de operação e manutenção que eu estou trabalhando, uma equipe de vendas está trabalhando. Então, eu posso criar um negócio aqui, OIM, Carlos Rezende. Eu vou colocar qual fase que vai entrar, né? Então, por exemplo, esse aqui vai entrar na fase de fim de garantia. Aí aqui eu coloquei só um, né? Mas aqui você pode colocar vários produtos e selecionar. Você consegue selecionar mais de um produto. Então, por exemplo, se tiver 2 planos para até 10 modos, eu vou colocar a seleção desses 2 planos, colocar o responsável, uma data estimativa de fechamento para a gente acompanhar, né? Para não deixar esse negócio morrer. Aqui eu posso colocar uma tag renovação de plano. Então, eu posso colocar renovação e outra tag que seja fim de garantia. Eu posso colocar aqui a task fim de garantia também. Criei um negócio. Aqui deu até um probleminha que depois eu pedi para o pessoal consertar. A questão das tags. Então, aqui a gente vai ter todo aquele acompanhamento. Não sei se todos vocês já trabalharam com CRM. Aqui seria mais uma fase, né, um funil de vendas. Tudo aquilo que eu mostrei em chamada, a gente consegue também fazer em uma negociação. Então, por exemplo, eu consigo criar uma atividade de ligação. Vou colocar aquilo aqui rapidinho. Responsável, eu posso colocar alguém do comercial como responsável, que seja team member. E a gente vai fazer todo o acompanhamento da venda, né? A gente consegue incluir proposta, enviar e-mail aqui, igual eu mostrei. A gente consegue pedir para a IA fazer um e-mail, consegue gerenciar templates e até realmente conseguir o fechamento desses planos de operação e manutenção. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer um funil de vendas só para OIM, outro só para limpeza, né? Então, vou fazer um funil de vendas que eu só vou ofertar limpeza para alguns clientes que não tenham um contrato, não têm interesse, mas que estejam precisando de operação e manutenção. Então, é um recurso que é bem completo. Outro recurso, que até está vinculado a essa parte de precificação, a gente tem várias integrações aqui, e uma delas é a questão de cobrança na API. Então, a gente tem questão de cobrança com a Pagar.me e com a Asas. No caso aqui, a gente faria uma conta na Asas. Lá no meu perfil Integrações na Asas, você consegue gerar uma chave de API, você vem aqui e insere essa chave de API. Uma vez que você inseriu, você está integrado à plataforma de cobranças da Asa. Então, você consegue, por exemplo, criar uma cobrança aqui. Aqui já tem algumas, porque a API é a mesma de alguns testes, mas eu vou colocar, por exemplo, aqui, cobrança de plano de 10 módulos. Então, aqui o valor que eu tinha colocado era R$19,90, né? Aqui eu posso até colocar. Vai ser recorrente, então o que seria recorrente? Vai cobrar R$19,90 até ele ir lá e cancelar, né? Ou não, é parcelada. Vão ser 12 parcelas de... Eu coloquei só uma aqui, mas eu apertei sem querer. Mas daria para eu colocar aquele... Vamos fazer aqui o de 10 módulos. OIM, 10 módulos, anual. O preço aqui do anual seria 414. 414. É 400 ou 200? 214,92. Modo de pagamento. Aí eu consigo também boleto, né, emitir boleto, tudo. Cobrança vai ser parcelada, e isso aqui vai ser parcelado em 12 vezes. Então, eu consigo criar o link e mandar esse link aqui para o cliente. Ele vai vir aqui e vai finalizar a contratação, né? Isso aqui é um ambiente de teste, mas já está funcionando no perfil de vocês. Só precisa fazer realmente essa integração com a ASUS. Então, aqui você conseguiria colocar todo o seu portfólio de plano, né? Uma visita avulsa, por exemplo. Então, deixa eu selecionar aqui a visita limpeza até 20 modos. Ele já pegou lá do produto, já atualizou o plano. A limpeza eu não quero colocar no cartão de crédito, eu quero boleto. Então, dias para vencimento, eu coloco 5 aqui, tipo de cobrança única, quantidade de parcela 1. Eu consigo criar 20 módulos.
Então, consigo criar um link também para ele me pagar a questão do aqui, boleto. Alguém quer falar alguma coisa? Eu já tinha visto. Tem integração com o GetNet, ou Carlos? De plataforma de cobranças, por enquanto, a gente está com essas duas, a Asas e a Pagar, né? Vocês trabalham com ela? Sim, trabalhando com o GetNet. Aí lembrando que aqui, né, se vocês forem utilizar esse serviço, tanto na Asas quanto na Pagar.me, tem um simulador, né, do que cobraria de taxa. Então, no caso vocês queiram trabalhar com essa plataforma que já está integrada, né, seria bom na hora de precificar, considerar ali, fazer uma simulação para você ver quanto que você quer receber líquido. Então, por exemplo, tem taxa ali de 2% ao mês se for parcelar em 12 vezes. Então, fazer aquele cálculo reverso para você precificar corretamente, para não ter perda, né, de achar que vai receber X e receber Y. Essa página de documentos também a gente consegue acessá-la fazendo a integração aqui da parte de armazenamento, a integração com o Google Drive. Então aqui a gente consegue também fazer algum template, tá vendo? Eu fiz um template aqui de operação manutenção. Esse template seria até questão do e-mail lá, eu estou entrando em contato para informar sobre a queda significativa do rendimento de produção da sua usina, coloquei um link. Dessa forma aqui, eu colocaria até o link aqui, por exemplo, se você quer mandar para ele mostrar que está dando problema, está com uma geração baixa, eu colocaria esse link público aqui, ó. Você vem dentro da usina, informações, tem esse acesso público aqui, você vai habilitar o acesso, salvar, e ele vai ter acesso aqui à parte de gerenciamento da usina, a parte de produção. Então, eu posso, por exemplo, puxar aquele template, vou até fazer aqui, a gente está aqui em negócio, documento, usar template, ele vai mostrar então que eu vou pegar esse template oferta de plano de OIM, que é aquele que eu tinha aberto ali, ele está aqui. Então eu posso, por exemplo, copiar aqui e enviar o e-mail para o cliente. Então, vou colocar aqui. E eu posso copiar esse link da usina dele e colocar aqui e depois mandar o e-mail para ele. Lembrando que aqui não preencheu, porque eu não tenho cliente relacionado, mas uma vez que eu relacionar cliente aqui, relacionar usina, esses campos aqui, que são as variáveis dinâmicas, vão ser preenchidos. Essas variáveis dinâmicas a gente consegue verificar aqui em configurações, propriedades. Então, tudo que está aqui são as variáveis dinâmicas que a gente tem disponíveis. Bom, pessoal, acho que era mais isso. Não sei se deu para abrir a cabeça de algum de vocês, se vocês já têm essa parte de precificação de planos já vigente, já está tudo ok. Mas a ideia era isso, mostrar um pouco, né, como a gente pode pensar para precificar e mostrar alguns recursos aqui que a gente tem disponível no GDash para fazer com que esse plano ali, a venda desse plano, o acompanhamento, seja mais fácil e também mais produtivo. Alguém tem alguma dúvida do que eu mostrei aqui? Quer passar algum detalhe? O Carlos, Oi. como que você tem, a plataforma tem integração com as contas de energia das concessionárias para poder fazer comparação de crédito, essas coisas? A gente tem integração com algumas concessionárias, não todas. Aí, isso vai depender aqui na hora que eu estou sem conta aqui desse cliente. Mas quando você vai criar um cliente, né, a gente coloca, por exemplo, CEMIG aqui, a gente consegue colocar login e senha do cliente final e baixar. Isso vai depender das instalações estarem corretamente adicionadas aqui. Então, todas as vezes que a gente vai adicionar uma credencial aqui para baixar da concessionária, é necessário que esteja aqui pelo menos o número de instalação correto, porque é através desse número de instalação que a gente vai tentar achá-lo no site da concessionária. Esse número de instalação é uma nomenclatura da CEMIG, mas ela é o número que está vinculado à unidade consumidora.
Então, tem concessionária que está escrito código de instalação, seria esse número que a gente identifica a unidade consumidora. Então, a gente faz aqui preenchimento, né, dessas instalações aqui. Deixa eu até ver se eu tenho alguma fatura aqui para puxar. Não sei que fatura é essa. Beleza, eu peguei uma fatura aqui, ela é da CEMIG. Vou relacionar a usina. Relacionei, criei cliente também. Então, aqui eu tenho o cliente criado e os dados da instalação já foram inseridos, porque eu já criei esse cliente através de uma fatura. Então, eu tenho aqui o número da instalação, ok, eu vou colocar as credenciais do cliente aqui. E em algumas concessionárias a gente consegue puxar já automaticamente. Detalhe, outras concessionárias, Equatorial, Goiás, a gente precisa cadastrar o e-mail do GDESH para receber a fatura nesse e-mail e, tendo a instalação correta aqui, a gente consegue, assim que receber, já puxar para dentro do GDESH. Isso foi um bloqueio da Equatorial Goiás, ela dificultou bastante, a gente conseguia acessar a plataforma deles para puxar a fatura. Então, alguma das concessionárias, o recurso que a gente conseguiu foi esse. Pedir para cadastrar lá por exemplo, Equatorial Goiás, Energisa também, cadastrar esse e-mail para receber a fatura, a gente recebe a fatura no e-mail e importa para cá. Então, esse e-mail para receber faturas aqui seria o e-mail do cliente. Então, cliente@teste.com.br. Então, uma vez que a gente recebeu a fatura aqui, a gente pode encaminhar a fatura para o e-mail do cliente, caso ele já não receba também. Então, por exemplo, a Energisa, a gente já tem cliente que usa, ele consegue cadastrar mais de um e-mail para receber a fatura. Então, nesse caso, não precisa cadastrar o e-mail aqui, só o nosso aqui que a gente já vai importar. Consegui tirar sua dúvida ou ficou confuso? Não, eu entendi, sim. Agora eu queria te perguntar se isso ocorre de maneira automática mensalmente ou se você precisa todo mês fazer algum comando, pedir para baixar elas e fazer esse relatório. Tá. As concessionárias que a gente tem essa importação que consegue puxar automaticamente, a gente roda o programinha a cada 5 dias ali para procurar novas faturas. Então, é mais ou menos esse prazo ali, a cada 5 dias o programa roda, tendo novas faturas, já vai importar automaticamente e relacionar a usina que está cadastrada. E são muitas concessionárias? As concessionárias que a gente tem, deixa só um minutinho. A gente consegue fazer importação, Copel, CEMIG, Light, RGE, Enel do Ceará, Energisa, CPFL, Neo Energia da Bahia, que é a Coelba, né? Neo Energia Elétrica. E Equatorial Goiás também, que é via cadastro de e-mail. Mas aí, você tem o contato do suporte, caso tenha alguma concessionária, você pode mandar lá no suporte, que a gente informa se tem ou não. E vocês estão aumentando o número de concessionárias, ou cara, estão agregando novas em automático? A gente faz essa análise, precisa de alguma credencial válida para teste, né? Então, por exemplo, alguma das concessionárias que não tenham aqui, por exemplo, Equatorial Rio Grande do Sul. Caso nos passe alguma credencial para a gente testar e fazer, a gente verifica essa importação. Mas, assim, sendo bem sincero, nenhuma concessionária, para ela é interessante ter um terceiro baixando automaticamente. Então, eles mudam frequentemente a URL, colocam alguma proteção, e a gente precisa fazer essa atualização também com uma certa frequência. Então, é algo bem complexo, realmente. Não existe uma API, né, para a gente conseguir baixar essas faturas, e é algo que a gente apanha-se entre aspas, né, mas sofre bastante para conseguir deixar rodando sempre. É algo que existe manutenção frequente para conseguir, pelo menos essas que a gente já conseguiu mantê-las. A Equatorial Goiás é um caso, a gente conseguia antes fazer a importação somente com o número lá, eu acho que lá é código de instalação, e ela conseguiu bloquear de forma que não conseguimos acessar mais. Mas qualquer fatura que a gente consegue fazer a importação via planilha aqui, né, jogar
o PDF aqui e ler. Por enquanto, hoje, a gente está lendo só PDF, né, em texto, mas a gente está verificando a leitura também através de imagens. Por exemplo, alguma foto da fatura, a gente, através de uma inteligência artificial, conseguir extrair esses dados. Ô, Carlos, uma outra pergunta. Você comentou ali que vocês verificam a performance, quando ela cai a performance, vocês avisam o cliente ou fazem algum tipo de proposta para ela visitar o cliente e verificar o problema, né? Tem algum filtro que você coloca ali que identifica que a usina XYZ está só produzindo pouco ou abaixo do previsto? Algum alerta, alerta automático? O alerta automático não. Um dos parâmetros é esses daqui, né? Aqui só tem uma usina, mas a gente consegue verificar aqui até fazer... Deixa eu pegar outra conta aqui. Só um minutinho, pessoal. Mas seria realmente ver a questão de performance. Não sei se essa parte de performance está ok para todo mundo, mas ela é... Eu vou falar como que ela é calculada. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas usinas e a gente pode fazer esse acompanhamento por performance. Só que ela vai... Um pouquinho lento. Deixa eu só explicando o que é cada um desse item aqui. Esse 1D é a geração de ontem. A gente coloca de ontem porque é um dia completo. No início a gente estava colocando a geração do dia, mas ficaria verde somente no final do dia, quando completasse realmente a produção, né? O 30D é do mês atual até o dia anterior. Então, a gente está dia 30 de agosto, essa performance aqui até o dia 29 de agosto. Então, quer dizer que essa usina aqui, no mês de agosto, aqui dá até para ver que realmente ela está performando acima, né? Então, ela está com uma performance de 4,14% acima do estimativa. E o 12M é os 12 últimos meses, considerando até o mês anterior. Então, aqui a gente está considerando até o mês de julho, quer dizer que essa usina está performando 4,46% acima das estimativas dos 12 últimos meses. Aqui eu acho que já carregou. Então, aqui a gente consegue até filtrar por maior e por menor também, né, os 30D. Mas isso aqui tem influência também, se, por exemplo, esse aqui está parcialmente offline, então vai interferir, né? Essa aqui também está parcialmente. Essa aqui tem que verificar por que está... Aqui é SolarMan. A SolarMan estava duplicando inversores, eu tenho até que ver se é isso. Tem inversores duplicados aqui. Então, realmente, esses inversores duplicados estão influenciando. Mas é algo que a gente pode colocar como ideia também, essa parte de filtrar por alguma performance. E criar algum alerta, né? Mostrar o que você ajusta, criar um alerta diário, semanal, mensal, enfim. A gente tem até esse filtro aqui, ó, performance rate mensal, a gente pode colocar, por exemplo, entre 50% e 70%. Então, vai filtrar somente as usinas que a performance está nessa faixa. Beleza, pessoal? Tá bom, Mais alguma dúvida? Você tem um exemplo de relatório aí, que é recebido pelo cliente? Tem. A gente tem dois tipos de relatório, viu? A gente tem um relatório quando existe faturas relacionadas àquele mês. Então, vou pegar esse cliente aqui, por exemplo. Até o mês de agosto tinha faturas dele. Então, quando tem faturas, a gente faz uma análise mais completa. A gente vai pegar a análise de geração aqui na plataforma, de acordo com o período de faturamento. Então, que mês de agosto foi 7/7 a 7/8. Então, nesse período gerou 687. E aqui são alguns dados da fatura. Então, como que funciona o relatório completo? Essa economia, ela está considerando todas as economias, então, considera o que foi compensado na geradora, o consumo simultâneo da geradora e o que foi compensado em cada beneficiário, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Esses dados aqui já são relativos à unidade geradora. Então, a fatura desse mês teve um consumo de 54, ele pagou em reais 61,72, teve uma geração de 687 e ele injetou esse mês 675, ou seja, ele tem um consumo baixo lá, é uma usina que ele joga praticamente toda a geração na rede. Se ele gerou isso, injetou isso, tem aproximadamente 12 kWh que foi consumido instantaneamente. Então, esses 12 ele está adicionado no consumo que foi
lido na fatura de 54, né? Então a gente tem um consumo total nesse mês de 66. E o desempenho. Aqui a gente tem o gráfico contando por mês, né? Mas a gente consegue, quando tem fatura, modificar aqui por produção do período de fatura. Então acho que faz até mais sentido, né? Eu vou pegar do dia 7/7 a 7/8. Um detalhe que se você entrar nessa fatura aqui, o período de faturamento vai estar 7/7 a 8/8. A gente coloca um dia anterior, porque a gente não sabe qual horário que foi feita a leitura. E no mês de setembro vai começar o primeiro dia como 8/8. Então a gente sempre joga aquele dia no relatório do mês subsequente. Aqui a gente tem dados das faturas, né, da geradora e da beneficiária. Então foi os mesmos dados que a gente tem ali em cima, consumo 54, compensou só 4, porque ele é bifásico, então o custo de disponibilidade é de 50. E aqui tem de cada beneficiária, o consumo e quanto que cada beneficiária compensou. Então, as duas têm saldo, né, então pagaram o mínimo de 30 kWh. Aqui tem dados de desempenho dos últimos meses, e aqui realmente é a parte de economia. Então, esse valor aqui de 462 é o consumo simultâneo aqui na economia, né? Era 12 kW e pouco, vezes a tarifa de 0,95 dá 11,53. Essa economia de 3,79 é justamente esses 4 kWh que foi compensado, né? Esse exemplo é um pouco ruim porque a compensação é pequena. Mas em um local que a gente tem um consumo até considerável, vai ficar uma área verde maior aqui na geradora. Então, se eu somar esses dois valores aqui, 3,79 e 11,53, mais o que foi compensado em cada beneficiária, né, esse valor aqui, 248 e 224 vezes a tarifa de cada fatura, vai dar esses 462. E aqui a gente tem energia creditada, né, então se a gente pegar o injetado de 675 menos os 4 que foi compensado, então eu tenho aqui 4 kWh que foi compensado na geradora, eu joguei 234 em uma unidade consumidora beneficiária e 436 na outra. Isso tem a ver com aquele percentual aqui que está cadastrado para cada uma. Então, ele está cadastrado 70% para uma e 30% para outra. Se você pega o injetado, que é 675 menos 4, vezes 70%, vai dar esse valor aqui, 436, e vezes 30%, a gente vai saber quanto que foi creditado naquele mês de agosto para cada usina. E a gente tem o relatório quando realmente a gente não tem fatura, um relatório mais básico. Ele vai mostrar a geração do período, né, do primeiro dia ao último do mês. E a gente supõe que toda essa geração foi convertida em economia. Então, ele não tem aqueles dados que a gente retira de fatura. Beleza? Tem um relatório que vocês mostram, Carlos, que tem uma matriz cheia de quadradinho em tons de amarelo, mais claros e mais escuros, que são os dias dos meses no eixo e meses do ano no outro eixo. Mas foi enviado por relatório, porque No isso que você está falando é isso daqui, não? Não, é isso aí. Isso. Esse é um gráfico de calor, né? Mas, a princípio, ele não está em relatório. Não, tá. Talvez eu tenha me confundido, mas é esse mesmo. O que você analisa nesse gráfico aí? Aqui, quanto mais escuro, maior a produção. Então, vou pegar aqui um preto, né, 28,9, e vou pegar um mais clarinho aqui, ó, 4,8. Então, ele é como se fosse um gráfico de calor, pegando do mais claro para o mais escuro. Certo. Então, aqui a gente consegue ter uma visão geral de como está Vou pegar até esse Altair aqui, ele está alguns dias sem... você vê que os dias que estão sem monitoramento aqui, não tem os dados. Mas você vê aqui que são dias que estão bem homogêneos aqui, então a geração foi bem próxima, tá vendo? 21. E isso a gente consegue bater o olho aqui e verificar, a produção aqui está caindo um pouco, né? Se você pegar a mesa aqui, mês 11, a gente tem mais gráficos mais escuros. Então esse aqui, por exemplo, pode ser um dia que choveu, Mas à medida que você vai olhando os gráficos e não está muito claro ali, a gente já consegue, tem alguma coisa errada aqui. Eu até vou pegar um aqui, deixa eu ver. É só para ter uma visão geral ao longo do ano. Isso, é uma análise de sazonalidade que eu gosto de comentar, né? Tá. Esse aqui, ó, é bem interessante. Esse aqui a gente até pegou do portal da Roy Miles, a ideia foi de lá. Dá para ver direitinho, aqui tá um período que não houve pelo menos monitoramento. Será que foi só monitoramento ou geração? E esse cliente aqui, por exemplo, ó, ele fez a limpeza dia 28, olha a diferença. Você tem vários dias do mês que
está abaixo, né, da estimativa. Dia 28 foi feita uma limpeza, já tem a produção acima da estimativa. E aqui está bem mostrando isso, tá vendo? A gente tem um quadradinho mais escuro do que os demais. Você vê que é 45, o que está mais escuro está com uma geração de 60. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida com relação a alguma das funcionalidades aqui da plataforma? Bom, no mais, então, obrigado pela presença de cada um aí, do tempo de vocês. Espero que tenha ajudado a abrir a cabeça um pouco. O Luiz mandou o contato do nosso suporte, então qualquer detalhe, qualquer dúvida, pode enviar lá nesse número de WhatsApp aqui. Eu vou mandar novamente aqui. E bom resto de semana, bom descanso para quem vai descansar no final de semana. E logo em breve a gente terá mais treinamentos.